Olá pessoal, nós vamos falar hoje a respeito de um tema que tem bastante dúvida, que muitos me perguntam, que alguns têm muito receio de tratar pacientes com essa característica, que são as reabsorções radiculares, tá? A gente sabe que na ortodontia o principal receio nosso é tratar os pacientes ou é que nossos pacientes apresentem essa reabsorção radicular, essa característica clínica. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a reabsorção radicular em dentes permanentes do ser humano, ela nunca é fisiológica. Toda reabsorção no dente permanente do ser humano ela é patológica, seja unitária ou múltipla, seja reabsorção por inflamação ou por substituição, que é sinônimo de anquilose, seja uma reabsorção apical ou cervical, enfim, qualquer uma delas, ela vai ser considerada patológica no ser humano. A partir daí, a gente vai ter um conhecimento básico a respeito da biologia, da histologia, da movimentação, e aí sim teremos segurança para tratar nossos pacientes que apresentem reabsorção prévia ou os nossos pacientes que iniciam um processo de reabsorção durante a fase do tratamento ortodôntico. A gente tem que lembrar que quando eu faço a força na coroa, essa força ela é descarregada em toda a raiz do meu paciente, do dente do meu paciente. Porém, o ápice da raiz é a região que eu tenho maior esforço, a maior descarga dessa força, principalmente quando eu tenho ápices muito afunilados em formato de pipeta. Lá da física, a fórmula que a gente usa para entender essa reabsorção é a pressão é força dividida pela área. Como o ápice é onde tem a menor área, é onde eu vou ter a maior pressão, sendo que eu tenho a mesma força da minha coroa. Tudo bem? Então, tomem muito cuidado quando a gente vai iniciar um tratamento ortodôntico em duas situações clínicas pensando na raiz. Primeira delas, a raiz muito afunilada em formato de pipeta, que aí a pressão vai ser ainda maior com uma força. E a segunda delas são raízes curtas, porque eu tenho uma área menor para dissipar toda essa força que eu faço. Tudo bem? Além disso, outra coisa que a gente pode observar é o formato da crista óssea. Quando eu tenho a crista óssea muito romboide, muito volumosa, eu tenho menos flexibilidade desse osso e com isso eu posso ter uma sobrecarga maior na raiz. Se eu tenho cristas ósseas mais estreitas, eu tenho mais flexibilidade desse osso e isso faz com que eu tenha uma descarga dessa força de forma mais homogênea em toda essa raiz, ok? A partir do momento que eu diagnostiquei o formato da raiz, o tamanho, o formato da crista óssea, nós vamos passar para a movimentação ortodôntica em si. Nesses casos, raízes finas, cristas ósseas romboides ou raízes curtas, trabalhem com forças leves, evitem a ativação mensal do seu aparelho, esperem um tempo maior para que a gente possa repetir essa força, repetir essa ativação, ok? Além disso, uma coisa muito importante da gente observar é o seguinte: deixem os fios leves, os fios iniciais 12, 14, 16 de níquel titânio, se possível termoativados para liberarem forças mais leves ainda, deixem eles num intervalo maior que 30 dias. Como a gente não consegue quantificar, mensurar exatamente a quantidade de força que esse fio vai fazer no dente e consequentemente na raiz, um intervalo de atendimento maior ou um tempo maior desses fios fazendo efeito até que eles fiquem passivos vão ser bem interessantes para a gente evitar esse processo de reabsorção. Por que a reabsorção acontece? De uma forma muito simples, até simplista, mas que fique fácil para todo mundo entender, é o seguinte: a raiz do dente ela é coberta pela camada de cementoblastos. Quando eu faço uma força, eu libero no meu ligamento periodontal, ali entre a raiz e o osso, eu libero uma quantidade grande de clastos, que são as células responsáveis pela reabsorção. Os cementoblastos, que são as células que cobrem a raiz, eles não têm receptores para os clastos. Então, apesar de terem muitos clastos no ligamento periodontal, eles dão preferência sempre à reabsorção óssea. Por isso que o dente se desloca no osso. Quando por algum motivo, geralmente trauma, quando por algum motivo eu tenho uma perda na camada de cementoblasto, eu exponho a dentina e aí sim a dentina ela apresenta receptores para os clastos.
Assim, se eu tenho um processo de reabsorção visível na radiografia ou na tomografia, significa que por algum motivo eu perdi a camada de cementoblasto, expus dentina e os clastos agora estão reabsorvendo a minha dentina, mostrando na minha radiografia, na minha imagem, uma perda da estrutura radicular. Imediatamente o organismo começa a proliferar a camada de cementoblasto até que eu tenha toda a raiz coberta de novo por cementoblasto. Se eu tenho a raiz coberta por cementoblasto, eu posso continuar fazendo a minha força ortodôntica leve e, de forma segura, continuar tendo a movimentação dentária que eu espero. Ok? Agora, será que o dente reabsorvido ele tem um potencial maior de continuar o processo de reabsorção? Não. O dente reabsorvido, se ele tiver toda a camada de cementoblasto, ele vai se manter, aspas, intacto em relação ao tamanho da raiz. O grande problema é, como eu falei no começo, se a gente tem um dente reabsorvido, significa que eu tenho uma raiz menor. A mesma força que no início poderia ser o ideal para ser dissipada em toda a área da raiz, pode ser que agora, com essa raiz menor, por causa do processo de reabsorção que aconteceu, essa força seja um trauma. E esse trauma aumente a chance da reabsorção. Não porque já ocorreu, mas sim porque eu tenho uma raiz menor agora. Deu para entender? Vamos agora mostrar um caso clínico para exemplificar e para que a gente tenha segurança na hora de tratar esses pacientes. Bom, então pessoal, dando continuidade aqui com o caso clínico a respeito do tratamento de pacientes com reabsorção, a gente tem esse exemplo de uma paciente que buscou o tratamento ortodôntico e a paciente já tinha sido submetida a um tratamento ortodôntico prévio, chegou com uma mordida aberta, incisivos bastante vestibularizados, uma falta do selamento labial passivo, e ela tinha sido submetida à extração de 2 premolares do lado esquerdo, primeiro premolar superior esquerdo e primeiro premolar inferior esquerdo. Dá para a gente perceber na imagem do lado esquerdo, e com isso ela tinha um desvio da linha média tanto superior como inferior para o lado das extrações. Um planejamento relativamente simples, classe 1 do lado direito, classe 1 do lado esquerdo, já tinha sido submetida à extração de 2 premolares de um lado. O planejamento inicial seria a extração de 2 premolares superior e inferior do lado direito. Isso faria com que a gente, ao mesmo tempo que girasse a linha média para o lado direito, no intuito de corrigir, centralizar a linha média superior e inferior com a face, conseguiríamos melhorar o torque dos incisivos, fechar essa mordida e devolver uma oclusão balanceada para o paciente. Porém, no exame radiográfico, aqui nas imagens oclusais, no exame radiográfico, além da panorâmica, sempre interessante que a gente peça, na panorâmica a gente não consegue perceber o grau avançado que tinham as reabsorções, então na imagem das periapicais a gente consegue perceber uma reabsorção bastante evoluída, principalmente nos incisivos superiores, principalmente no incisivo lateral esquerdo no 22. A partir daí, alteramos um pouco o planejamento. Como eu falei, é possível fazer o tratamento com segurança, mas a partir da força que a gente vai fazer, como a gente não consegue quantificar, corre-se o risco de apresentarmos alguma evolução no processo. Então, na tentativa de simplificar o tratamento, optamos por não extrair os premolares do lado direito, o paciente de acordo, sabendo dos riscos, optamos por colocar uma grade, encaminhar para fono, melhorar o selamento labial passivo, melhorar essa mordida aberta anterior, e com isso terminar com uma oclusão balanceada, que é o que vai dar longevidade a esses dentes. Muitos perguntam, professor, vale a pena colocar o aparelho? Bom, se eu tenho uma mordida aberta, a chance da minha paciente ter um trauma, ou na hora da fala, ou na hora da deglutição é grande, e esse trauma pode ser um dos responsáveis por esse processo de reabsorção a longo prazo. Eu prefiro sempre devolver uma oclusão balanceada, porque aí sim a gente tem mais segurança para ter essa longevidade. Então aqui, em maior aumento, o incisivo lateral, a primeira etapa do tratamento foi colocar uma grade e encaminhar para a fono. A fono não é o ideal que ela trabalhe com a grade, mas a fono, ciente do caso, optou por fazer um treinamento de língua, um fortalecimento de musculatura perioral. Pode observar aí que em 2016 ela estava apenas com a grade,
ainda em 2017 apenas com a grade. Aí sim a gente optou por montar o aparelho fixo, fazendo o tratamento mais simplificado, mas buscando uma oclusão balanceada. Aqui a gente vê a radiografia dela com a grade e o aparelho fixo, mostrando que as reabsorções estão estáveis. Aqui uma foto de sorriso, quando montou o aparelho fixo. E aí, numa fase mais adiantada, quando a gente removeu a grade, porque ela já tinha um selamento labial melhorado, uma postura de língua melhor, e na busca do engranamento oclusal, na busca do encaixe, de um melhor balanceamento da oclusão da paciente. E o resultado final, ela ainda continua com o desvio da linha média superior e inferior para a esquerda, do lado da extração prévia, mais uma oclusão balanceada, guias de lateralidade nos caninos, guia protrusiva imediata. As radiografias mostrando que não houve um aumento na reabsorção, mostrando que está estável, com tensão fixa, tanto superior como inferior, para aumentar essa estabilidade. E o resultado na face, um selamento labial passivo, e agora, numa imagem lateral, a gente consegue ver esse selamento melhor, essa facilidade nesse contato do lábio superior com o lábio inferior, e com isso a gente passa a ter mais estabilidade, uma oclusão balanceada, uma previsibilidade maior a longo prazo. Ok? Tenham o conhecimento básico para termos essa segurança de tratar nossos pacientes, mas lembrem-se que a reabsorção ela não é contraindicação ao tratamento ortodôntico. Um forte abraço a todos.